A paz do Senhor, glória a Deus. Eu estou lendo aqui a história de um homem chamado Henrique Martin, nesse livro aqui, Heróis da Fé. E, gente, tem hora que a gente vai buscando, assim, aprendizado, e você procura ver o que é que aqueles homens de Deus faziam antigamente, e você se sente tão pequeno, tão diminuído. Esse homem aqui, ele tinha o hábito, assim, de orar, de buscar a Deus, e ele leu a biografia de um outro grande missionário entre os índios, que morreu muito jovem, com 29 anos, David Brainerd. E aí, esse Henrique Martin aqui, ele vai pelo mesmo caminho. A história dele conta que ele tinha uma noiva, e a mãe da sua noiva não queria que ela o seguisse. Ela não queria deixar a noiva casar com ele, porque ele ia ser um pobre, ele ia viver só do evangelho. E aí ele fica naquela confusão mental, porque ele amava muito a sua noiva, e ele ora, até que ele acha assim que o seu amor pela noiva tinha se transformado num ídolo, porque ele estava colocando a noiva acima de Deus, olha só. E aí ele resolve ir para a Índia e abrir mão de casar para servir a Deus, já que a sua sogra o proibia de ceder o casamento, já que ela queria que a filha casasse com um homem que tinha posses. Então ele vai, e a história conta que quando ele está saindo, o navio, a embarcação, está saindo da Inglaterra, ele derrama lágrimas e lágrimas e lágrimas. Ele queria servir a Deus, mas ele amava a sua pátria, ele amava as pessoas, os amigos que ele deixava, e ele vai. E aí, ao chegar naquele lugar, ele se dedica, ele se empenha, estuda, traduz a Bíblia para a língua das pessoas que estavam ali naquele local. Agora, o interessante, isso eu havia esquecido, ele faz uma viagem de 9 meses viajando para pregar o Evangelho. E ele sabia que iria fazer isso. Olha o quanto esse homem amava a Jesus. Aí eu queria ler um trecho aqui de uma passagem bíblica, que em Isaías 62, que impactou ele. Deixa eu segurar aqui um pouquinho, está atrapalhando aqui um pouco. Impactou ele, e eu queria que impactasse sua vida também. Tenho posto vigias sobre os muros, ó Jerusalém. Descanseis vós, os que fazeis lembrar a Jeová, e não lhes deis a ele descanso, até que estabeleça e até que ponha a Jerusalém por objeto de louvor na terra. Então o texto está dizendo aqui que o Senhor colocou vigias, sentinelas sobre os muros. E qual era a obrigação desses sentinelas? Orar, clamar, não dar descanso a Deus até que Deus estabelecesse Jerusalém. E aí ele entende que essa palavra era para a igreja. E aí o que ele faz? Ele começa a orar até que Deus estabelecesse a sua igreja na Índia. Gente, demais. E ele se entrega, ele se dedica. E aí ele tinha uma doença, tuberculose. E quando ele vai para a Índia, ele já tinha essa doença, já havia contraído. E ele tinha 2 caminhos. Primeiro, se tratar, se cuidar, e depois ele iria, fazer a obra. Mas ele falou assim, não. Ele não pensou assim. Ele entendia que a obra era muito urgente, era muito necessária, e ele precisava fazer aquilo enquanto é tempo. Então ele vai e não se preocupa com o seu corpo, com a sua saúde. Vai e prega o evangelho. E ele ganhou almas, e ele fez um trabalho extraordinário, ele contribuiu para a tradução da palavra de Deus na língua local. E a história dele fala que ele morre aos 31 anos de idade, mas morreu amando a Deus. Ele deu a sua vida. E aí eu fiquei pensando, eu tenho 54 anos. E ele morreu, perdoe-me, com 31. Mas está aqui, registrado. Gerações após gerações conhecem a história desse homem. O que ele fez por Jesus. Aí eu fiquei me perguntando, e eu? O que eu tenho feito? Eu queria que você refletisse nisso também. E você? O que você tem feito? Pensa nisso. O quanto Deus merece de você. O
quanto Deus merece da sua vida. O quão importante é você se entregar para fazer a obra, para fazer o trabalho do Senhor. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Que Deus esteja contando comigo, com você, para que a obra dele não pare, para que a obra dele continue crescendo no nome de Jesus. A paz do Senhor. Boa tarde.